Meus queridos irmãos, paz e graça da parte de Deus, hoje vídeo curto para começar o dia e para te avisar que hoje temos estudo bíblico, hoje temos estudo da palavra de Deus, o que realmente importa. Mas antes disso, irmão, a gente precisa entender que muitas são as coisas que se dizem, muitas são as pessoas que procuram Deus, procuram ouvir Deus, mas procuram nos lugares errados. E por que eu digo isso? Porque muita gente vai correndo atrás de profecias, profetas, mas esquecem de buscar Deus na sua palavra, no livro que Ele nos deixou, para que possamos nos deleitar dia a dia com conhecimento perfeito daquele que criou todas as coisas. Eu vou ler Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 1, quando diz que, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho. Se, não quer dizer que não existem profetas, não quer dizer que não exista profecia, mas a forma que Ele tem para falar daquilo que Ele quer de nós, daquilo que Ele planejou para nós, daquilo que como Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer em teu lugar e em meu lugar. Hoje nos fala através desse Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, e o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas essas coisas pela palavra do seu poder, escuta aí, irmão, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, não somente a gente tem que se deleitar na beleza do texto, daquilo que o autor de Hebreus ele quer comunicar, mas na verdade que está sendo comunicada através dessas palavras. Meus queridos irmãos, Deus, sim, Ele se manifestou ao homem. Ele falou a nós através dos profetas, e os profetas que Ele fala são aqueles profetas pelos quais tiveram a revelação perfeita desse livro. A revelação perfeita da sua palavra, daquilo que Ele queria deixar para nós. Mas tudo que Ele disse, tudo que Ele falou, tudo que foi comunicado para que todas as coisas convergeram no seu Filho, para que tudo se cumprisse naquele que foi imolado muito antes da fundação desse mundo. Que nós vimos isso se concretizar num momento da história do homem, o Deus eterno que criou todas as coisas, quando converge todas as coisas naquele que é enviado, o qual, sendo o resplendor da sua glória. E quando a gente toma isso, é aquilo que eu todo tempo falo. É
Como disse Paulo, não me canso de lhes falar sempre as mesmas coisas. Irmão, sendo o resplendor da sua glória, que é em Cristo. Por que o resplendor da sua glória? Porque expressa a imagem da sua pessoa. De quem? De Deus. Vocês lembram quando a gente vai em Gênesis 1:26 e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus deveria ser a imagem perfeita daquele que o criou, a imagem e semelhança. Mas o pecado tirou o homem desse lugar. É como disse Paulo em Romanos, o primeiro Adão, ele trouxe sim cabeça de raça. Qual raça? A raça carnal, pecadora, pecaminosa, que segue os seus próprios instintos, que quer não ser semelhante a Deus, mas quer ser igual a Deus, que quer decidir por si mesmo aquilo que está certo e que está errado. Mas o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Por quê? Porque ele trouxe a natureza daquele que o enviou. Ele foi feito exatamente a imagem e semelhança daquele que o enviou. Por quê? Porque era ele mesmo que se fez carne, que desceu, aquele que teve que vir para restaurar o que se havia perdido, para restaurar a esse princípio. Portanto, que através dele, primeiramente, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus queridos irmãos, ontem nós falávamos sobre sustentar as coisas. Será que eu preciso um ambiente de adoração? Será que eu preciso umas luzes que tragam um clima? Será que eu preciso me parecer com o mundo que não quer nem saber de Jesus? Ou será que eu preciso entender e crer que o poder está na sua palavra? Porque pela mesma palavra criou todas as coisas. E por essa palavra ainda sustenta todas as coisas. O poder da sua palavra, o mesmo poder, como dissemos ontem, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra é somente a palavra. Não é porque você é eloquente, é porque a palavra tem poder em si mesma. Não é porque você está trazendo algo diferente. Não é porque você traz uma sacada diferente. Não é porque você fala bonito. Não é porque você tem. Você não tem nada, eu não tenho nada. Mas o que nós temos é muito maior do que nós. A palavra que nós trazemos é muito maior e mais poderosa do que nós mesmos. Por isso que nós não emitimos, não falamos sobre nós mesmos, porque nós mesmos não existe nada que se sustente. Mas nele todas as coisas convergem. Em Cristo todas as coisas estão sustentadas. Havendo feito por si mesmo a purificação por nossos pecados, sentou-se à destra do Pai. No versículo 2 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, pelo que também fez o mundo. Ele é herdeiro de tudo. Ele é o centro de tudo. Ele é o único que pode sustentar todas as coisas, porque tudo
converge nele. Tudo é preenchido por ele, tudo é sustentado por ele, tudo foi criado por ele, meu irmão, minha irmã. E por isso, a gente tem que começar a crer mais nesse poder, nessa palavra, e parar de querer ajudar com o ambiente, com a luz, com o fundo. Mas não quer dizer que isso não seja proibido, seja ilícito, mas é a motivação, é a crença das pessoas que precisa disso que precisa de um ambiente, de uma parede preta, de uma luz bonita para atrair. Não. Por quê? Porque o que deve atrair as pessoas é a palavra do seu poder. Ah, mas o jovem não está querendo vir para a igreja. Ah, mas a pessoa não vem para a igreja porque não tem um ar-condicionado. Ah, porque a pessoa gosta mais do louvor do outro lugar. Ah, porque a recepção dessa igreja é muito melhor. Irmãos, igreja não é um produto que se venda. Igreja não é algo que nós oferecemos para um consumidor. Igreja é uma cultura que veio para transformar. Igreja é uma cultura de um povo que veio para influenciar. Igreja é uma cultura que não veio para se parecer com a outra cultura. É o que falamos ontem. Mas igreja, ela veio somente por uma coisa: pregai o evangelho a toda criatura, ensinai-os e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tem mais nada o que fazer, meu irmão. É só ensinar a palavra, é só pregar a palavra, é só a cada dia você extrair da palavra aquilo que a palavra quer dizer e não colocar coisa que a palavra não quer dizer. Não colocar agismo na palavra, não colocar o meu entendimento na palavra, mas com meu entendimento tentar de entender o que ela quer dizer para mim, mesmo que não seja aquilo que eu quero ouvir. E por isso, quando eu prego algo que está cortando primeiro para mim, que realmente me está confrontando, expondo, deixando nu diante dela, diante do Pai. Para quê? Para que eu possa ver, eu não sou nada, para que eu possa ver que eu preciso de alguém, que a minha justiça não vale nada, são trapos de imundícia, e que não tem nada que eu possa fazer para agradar a Deus, a não ser a fé, a não ser crer. Crer em quê? Crer no seu Filho. E quem é o Filho? É a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra, Ele é Deus, Ele é a sua palavra. E se a gente eu vou fazer um dia somente sobre, vou fazer um estudo sobre os 3 primeiros versículos da Bíblia, meus queridos. Irmãos, é tão interessante ler a Bíblia, é tão interessante meditar, é tão interessante absorver aquilo que ela tem para nos falar.
irmão, Gênesis, primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, Deus, Pai. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Deus Pai, Deus Espírito, e disse Deus, haja luz. Aqui está o Filho, a palavra, o Filho. Por isso que João, quando ele começa o seu evangelho, ele está falando sobre isso, meu irmão. Ele está falando sobre Gênesis. Ele está começando a explicar Gênesis de volta, colocando Jesus na equação. Por isso ele não fala outra coisa a não ser no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, a palavra. Irmãos, era a luz, resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Irmão, esperemos que nós não sejamos aqueles que não conseguimos compreender a luz de Deus, mas que nós sejamos iluminados por essa luz, que nós sejamos resplandecidos pela luz de Jesus e que Ele nos restaurando a si mesmo, Ele possa nos fazer resplandecer. Que Ele nos dê a sua luz, que a sua luz brilhe em nós, brilhe em mim, brilhe em você, brilhe, 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 brilhe. E quando que nós brilhamos? Quando nós agimos, quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós nos calamos, quando nós pregamos. Pregue. Pregue. Ah, mas irmão, eu sou novo convertido. Pregue. Entendeu o evangelho? Pregue. E se não entendeu, estude mais. Mergulhe mais. Entenda mais. Irmão, só tem um propósito nesse mundo. E o que eu quero hoje entregar para vocês. O que mais importa, irmão? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou fazer um estudo onde eu estou aprendendo. E eu vou aprender e eu quero aprender com vocês. Por isso que deixa aqui o teu comentário. Antes de eu terminar isso, meu irmão, essa palavra, meu irmão, se isso tocou o teu coração, se isso abriu o teu entendimento, se isso fez você entender que você não precisa nenhuma muleta, você não precisa nenhuma ajuda para Deus fazer a sua obra, é Ele que faz a obra é feita pelo Espírito Santo através da pregação da sua palavra, o que eu falo vem do Espírito. E o que sai também é em Cristo manifestando-se. E quem a recebe se for pelo Espírito, e se não for, não tem problema. É só Deus que pode fazer. Eu não posso fazer a pessoa entender, eu não posso obrigar, eu não posso nem às vezes argumentar, apesar de que as argumentações às vezes pela razão, porque a palavra vai transformando, vai abrindo, vai dando entendimento das coisas espirituais, como disse a Bíblia. O Espírito dizendo todas as coisas, irmão, para que você vai lá brigar com alguém que não tem o conhecimento, a sua natureza não consegue compreender, porque
o Espírito discerne todas as coisas, mas a carne não pode discernir o Espírito. Como que você vai explicar o teu milagre para aquele que não crê? Não explica, só conta. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo transformar. Como que você vai contar teu testemunho? Como que você vai lutar contra aquilo que as pessoas pensam que você é, o que você faz, o que você diz, ou porque você tem um jeito diferente de você agir e as pessoas te julgam por isso? Deixa para lá, irmão. O que você pode fazer para alguém que está na carne, que não tem discernimento do Espírito e que nunca, talvez, tenha possibilidade, e menos se você vai bater de frente com ele? Você tem que orar e você tem que continuar. Como a palavra, como a água que bate na rocha até que é fura. Continua pregando, continua amando, continua perdoando, continua brilhando, continua. A ver se o brilho, ele sacude as outras pessoas. O brilho não deixa as outras pessoas fazer, elas têm que apagar de algum jeito. Mas quando elas vão ver que você não se abala, que você não se abate, que mesmo te perseguindo, que mesmo fazendo maldades para você, você continua amando, você continua pregando, você continua orando pela pessoa, você continua desejando coisas boas e profetizando coisas boas na vida dela, irmão. Isso também vai ficar marcado. Então, não esquece, pelo amor do Pai, não esquece que o poder não está numa vestimenta, numa eloquência, num ambiente, numa luz, numa parede, mas o poder está na palavra do seu poder. Deixo essa mensagem para você. Eu pedi, mas não pedi, então vou pedir de novo. Curte, comenta qualquer coisa. Se você achar um absurdo aquilo que eu estou fazendo, me rebate, me ensina, me avisa. Se você achou que é legal, marca alguém, compartilha com alguém. Não esqueça de você se inscrever. Porque você se inscrevendo, você comentando, você curtindo, isso mostra para o algoritmo que é relevante aquilo que estamos falando aqui. E não é para multidões, não. Mas se ao menos uma alma, uma vida, uma pessoa for tocada por essa palavra, isso já nos basta. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar grandemente. Que Deus possa abençoar os teus. Que Deus possa te usar grandemente, porque Ele quer te usar para você falar das boas novas, para você experimentar o poder de Deus na tua vida e que muita gente aproveite esses rios de águas vivas que fluirão através de vocês. Em nome de Jesus que eu desejo. E tudo que fazemos também sempre o pedimos. Em nome de Jesus. E tudo é para a glória dEle. Para a glória dEle. Porque tudo é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eternamente. Amém. Não deixa de ouvir. Que esse dia que começa, estou gravando de noite, mas a mensagem vai ir de manhã para meditação. E que nesse dia você comece a pensar aquilo que é realmente importante. E deixa teu comentário. Porque de acordo com o teu comentário eu vou fazer, vou falar, eu vou aproveitar aquilo que você me fala para colocar isso
no nosso estudo. Aprendermos mais, cada vez mais, da sua palavra, da sua poderosa palavra. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.